Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estamos dando início à última série de videoaulas do ano letivo de 2020 da disciplina de História. Tá? Então, o tema dessa série de videoaulas é a crise da monarquia. Eu calculo que nós vamos ter entre 6 e 7 videoaulas sobre esse assunto. Iniciando com essa introdução geral, né, em que eu vou falar, no geral, sobre a crise, tá? Que vai levar ao final do segundo reinado e à proclamação da República, certo? E em seguida eu vou abordar os demais tópicos que fazem parte desse contexto geral do final da monarquia, ok? Bom, quais são os fatores? Os fatores agora vão ser diferentes. Enquanto eu estava tratando da primeira parte do segundo reinado, né, que é aquela economia e sociedade, a política, né, no segundo reinado, a política interna do Brasil no segundo reinado, a política externa do Brasil no segundo reinado, então os fatores eram os mesmos, né? Só que agora a gente está lidando com outro contexto, que digamos, da metade para o fim do segundo reinado ou a segunda metade do segundo reinado, o final do segundo reinado. Então, agora os fatores vão ser diferentes, ok? Para início de conversa, o grande fator transformador da realidade política, econômica, social e até cultural do Brasil no segundo reinado foi a Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra da Tríplice Aliança, a gente pode dizer, ela funcionou como um divisor de águas na história do segundo reinado. A partir da Guerra da Tríplice Aliança, tudo ficou bastante diferente no Brasil, certo? Então, ainda isso aqui se repete, né? Nós estamos vivendo no segundo reinado, no final do segundo reinado, o final da era do capital, ou seja, o final daquela era de prosperidade, de expansão econômica, expansão comercial, daquele processo de interligação econômico-comercial do mundo, né? Nós estamos vivendo o final dessa era que vai durar até 1875, portanto, 5 anos depois do final da Guerra da Tríplice Aliança, e, em seguida, o início de uma nova era, que é a Era dos Impérios, que foi uma era digamos assim, acirramento das disputas imperialistas entre as nações industrializadas do hemisfério norte. Essas disputas, inclusive, que vão resultar no início da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer lá em 1914, certo? Que é o final, inclusive, da Era dos Impérios. Tá? Então, nós estamos vivendo aqui no segundo reinado a transição entre a Era do Capital e a Era dos Impérios. A crise financeira e o endividamento do Império, que é resultante da Guerra da Tríplice Aliança. Então, a situação econômica do Brasil e a situação econômica internacional, que tinha sido muito boa ao longo desse período de quase 30 anos da Era do Capital, vai dar origem, né, ou vai dar lugar a uma situação econômica não tão propícia assim, tanto para o Brasil quanto em termos internacionais. Tanto assim que houve uma grande crise econômica capitalista em 1875, certo? Então, aquela situação de prosperidade, ela vai de alguma forma se manter, mas ela também vai de alguma forma se modificar. Não vai ser tão próspero assim como foi, né, na Era do Capital. Vai haver alguma prosperidade econômica, mas não tanta quanto se mostrou ali na Era do Capital, tá certo? Então, é uma época de menor prosperidade econômica, a gente pode dizer assim, certo? Mas, de qualquer forma, no Brasil, o que estava avançando? O que estava avançando era o processo de industrialização, ele continuava avançando, o processo de urbanização continuava avançando, com o aumento da população urbana, certo? No Brasil, e também o avanço da imigração, ao mesmo tempo que estava avançando a imigração, o número de escravos no Brasil estava diminuindo ano a ano, certo? Então, a gente vai ver isso, os dados relativos a isso, ao longo dessas videoaulas que eu estou começando aqui agora. Então, faz parte desse contexto também o lançamento do Manifesto Republicano, que é de 1870, nós vamos falar um pouco mais sobre ele, né? Ele faz parte de um movimento maior, que é o movimento republicano, que vai surgir no Brasil com muita força depois da Guerra da Tríplice Aliança, certo? E que vai propor, claro, o fim da monarquia e a organização de um novo regime no Brasil. Nós vamos ver surgir também, depois
da Guerra da Tríplice Aliança com muita força um movimento abolicionista, havia algum movimento abolicionista antes da Guerra da Tríplice Aliança. Só que o movimento abolicionista ele vai ganhar também muita força depois da Guerra da Tríplice Aliança. Isso teve muito a ver com o fato de que o Brasil, um país escravocrata, entrou em guerra contra um país que não era escravocrata, que era o Paraguai, uma república que não era escravocrata, e foi aliado de outros países que não eram escravocratas também. Então, isso impactou muito culturalmente a sociedade brasileira, esse contato com realidades sociais e culturais que não conviviam com a escravidão. Então, isso impactou muito a imprensa na época, né? E muita gente notava essa contradição, né, do Brasil querer se apresentar como um país civilizado, mas ao mesmo tempo ser dependente de uma prática que era considerada, que passou a ser considerada no século XIX, né, tão bárbara, né, tão incivilizada, né? Então, até dentro dessa dicotomia, né, dessa oposição entre as ideias de civilização e barbárie, né? A escravidão era associada à barbárie, né? O trabalho assalariado capitalista, ele era associado à civilização. Então, dentro dessa oposição de ideias, né, o Brasil estava muito mais para o lado bárbaro quando optava pela escravidão do que para o lado civilizado. Então, ao observar que outros países que eram considerados inferiores ao Brasil estavam avançados deste ponto de vista da manutenção ou não do trabalho escravo, então havia esse sentimento de inferioridade do Brasil em razão da permanência da escravidão entre os brasileiros, certo? Então, daí vem a força que o movimento abolicionista vai ganhar depois da Guerra da Tríplice Aliança, certo? Conflitos de militares, dos militares, sobretudo jovens oficiais do Exército e, sobretudo, jovens estudantes, na época não se usava a palavra cadete, né, tanto assim, mas jovens estudantes da Escola Militar da Praia Vermelha, tá? Com a liderança civil do Império. Então, vai haver essa, né? Primeiro, esse antagonismo de militares com políticos, certo? Civis do Império. E dentro desse contexto de antagonismo militar contra os políticos, vão se destacar jovens oficiais e, sobretudo, aqueles jovens oficiais formados na antiga Escola Militar da Praia Vermelha, lá no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, ok? Então, também, né, esses anos que vão do fim da Guerra da Tríplice Aliança até a proclamação da República são marcados também por esses conflitos dos militares com os civis, certo? E militares esses que acabaram, digamos assim, tomando dimensão da importância que eles tinham para a sociedade brasileira em razão do sacrifício que eles tiveram que fazer nos campos de batalha do Paraguai, certo? Então, eles vão assim, começar a querer redimensionar, né, dar uma nova dimensão, dar uma nova configuração, uma nova roupagem à ideia de que o exército era muito importante para a nação e de que os militares eram muito importantes para a nação. Sendo assim, eles deveriam ser mais ouvidos na hora das autoridades tomarem decisões, certo? Já que são eles que fazem o sacrifício pela pátria, e então nada mais puro na sociedade brasileira do que os militares, né? Por quê? Porque eram eles que se sacrificavam, que davam a vida pela pátria. Então, nesse sentido, eles deveriam ser consultados na hora que decisões importantes que afetavam toda a sociedade deveriam ser tomadas, certo? Então, muitos militares, sobretudo oficiais formados na Escola Militar da Praia Vermelha, oficiais que tinham uma formação de nível superior assim, bastante complexa para aquela época, estudavam muito matemática, né? Muitos eram formados em engenharias, né? Enfim, então esses caras vão se sentir, nós somos o suprassumo da civilização aqui no Brasil, porque a gente estuda ciência, e a ciência é o que traz o progresso, tá? Então, além de tudo, a gente faz sacrifício pela pátria, então, por conta disso tudo, nós devemos ser mais ouvidos, nós devemos falar mais, nós devemos nos posicionar e nós devemos indicar qual é o futuro do Brasil, certo? Então, pouco a pouco, isso não vai aparecer de uma hora para outra, mas pouco a pouco essa consciência ela vai ser formada entre os jovens oficiais do Exército, tá? Sobretudo na medida em que os velhos oficiais do Exército iam morrendo, iam se aposentando, tipo
o Osório, Caxias, Malé, os antigos, né, eles iam morrendo ou ficando para trás, na medida que os jovens iam ascendendo, né, iam chegando a postos superiores dentro do Exército, eles iam cada vez mais colocando essa visão de mundo dos militares como a visão dos militares de uma forma geral, certo? Os antigos militares, né, os antigos generais e tal, eles eram muito ligados à ideia da monarquia, tá? E aí vem essa imagem, né, do Dom Pedro II, né? A metade final, ou a parte final do segundo reinado, é marcado pela decadência física do Dom Pedro II. Dom Pedro II fica muito velho, aliás, ele envelhece muito cedo, né? Veja bem, ele morreu com 66 anos. Hoje em dia, uma pessoa com 66 anos, ela não tem um aspecto de velhice tão pronunciado assim, né? Tão forte. Mas o Dom Pedro II, ele envelheceu, ele que começou a ser imperador do Brasil com apenas 14 anos, ele envelheceu muito, né? Ele passou quase 50 anos como imperador e ele envelheceu, a aparência física dele envelheceu demais. E ele sofria de diabetes, então em vários eventos públicos nos quais ele comparecia, havia o registro, né, de que ele dormia, né, porque a diabetes ela provoca isso na pessoa, dá muito sono, cansaço físico, né, e ele já estava, né, com mais de 60, foi envelhecendo 50, 60, né, então na medida em que isso foi acontecendo, que esse envelhecimento ele foi acontecendo, a imagem do Dom Pedro II acabou se tornando a imagem da monarquia, né, uma coisa velha, né. Muitos oficiais do Exército, né, que acabaram aderindo, inclusive, às ideias abolicionistas e, consequentemente, republicanas, eles começaram a associar a ideia, a imagem da monarquia como uma coisa velha, uma coisa ultrapassada, né? Ainda mais porque o Brasil era o único país das Américas que tinha adotado a monarquia. Tinha o México também, né? Mas no México a monarquia não durou. Então o Brasil foi o único país em que houve uma monarquia que durou tanto tempo, né? Então o Brasil era meio que isolado, pelo menos na visão dessas pessoas que eram republicanas, viam o Brasil como um país isolado, uma ilha monárquica cercada de um mar de repúblicas, né? Então, assim, a monarquia, né, na visão desses caras, tinha muito mais a ver com a Europa do que com a América. A América era o continente republicano, enquanto na Europa ainda sobreviviam monarquias antigas, né? Então, juntou, né, essa série de percepções que os militares tinham, né, que os republicanos tinham, e isso aí vai se amalgamar, vai se juntar, vai formar uma força que, no final das contas, vai acabar derrubando a monarquia em 1889, tá certo? Então, o final do segundo reinado foi marcado pelo desgaste da figura pública do imperador Dom Pedro II. Ele viajava muito, né? Fez várias viagens internacionais, né? Pedia licença para a Câmara Geral do Império, né? Para os deputados, para ir, né? Daí viajou para o Egito, viajou para os Estados Unidos, viajou pela Europa, né? Então, nessas viagens todas, está certo. Ele, inclusive, muitos dos materiais que tinham em exposição lá no Museu da Quinta da Boa Vista, lá aquele museu que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, Museu da Quinta da Boa Vista, Museu de História Natural do Rio de Janeiro, vários daqueles utensílios, múmias e demais objetos foram trazidos para o Brasil pelo Dom Pedro II. Mas isso, naquele momento, né, essa preocupação, né, que o Dom Pedro II teve com a parte cultural do Brasil, naquela época aquilo ali não era tão levado em conta. O que era levado em conta é a visão de que o Dom Pedro II e a permanência da monarquia do Brasil representavam um empecilho para o progresso, certo? E isso contribuiu muito para que, no final das contas, a monarquia fosse derrubada. Okay? Falarei mais disso em outras videoaulas. Eu vou encerrando essa primeira videoaula aqui, acho que eu me estendi até demais, tá? E aí a gente fala na próxima videoaula sobre o movimento republicano. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.